Shalom Arsenais, tudo bom com vocês? Como prometido naquele projeto que eu ia fazer sobre o E aí, pastor, a gente está aqui com o nosso querido apóstolo Luiz Carlos. Ele vai estar respondendo, ele é o pastor da nossa igreja batista, né, onde eu congrego. E a gente vai estar respondendo aquelas perguntas que vocês mandaram. E foi muito legal, muito obrigado por ter mandado. Eu não botei aqui o nome da pessoa que mandou, mas um abraço para quem pediu um abraço, um beijo para quem pediu um beijo e um valeu para quem pediu valeu. O pastor tem alguma faculdade de teologia? Tem alguma outra faculdade? Sou formado em bacharel em teologia, sou formado em pedagogia, com licenciatura em administração escolar e também tenho um curso de psicanálise. Então, galera, você está vendo aí que não é para qualquer pessoa que a gente está perguntando. Eu estou com ele faz 8 anos, vai fazer 9 anos que eu estou com o apóstolo. Então, eu não coloquei ele só aí, só porque ele é meu pastor, mas eu sei que ele tem autoridade, ele tem ministrado também, né? Nas nossas vidas, tem guiado a gente. Então, a gente vai para as perguntas nesse exato momento. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Pastor, tatuagem pode, segundo a Bíblia? Bom, a única referência que a gente tem na Bíblia acerca de tatuagem a gente vai encontrar no Velho Testamento, mas assim mesmo voltado para os judeus. Não temos nada voltado a nível de cristãos para os dias de hoje. Lá em Levítico 19, 28 vai dizer: pelos mortos não farei incisões no vosso corpo, nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Então, na verdade, creio que é mais uma questão de reflexão. Por quê ou para que fazer uma tatuagem? Vale a pena? Edifica? A palavra de Deus diz que, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Em que isso vai glorificar a Deus? Vai mexer na sua autoestima? Vai lhe ajudar em alguma coisa? Vai trazer algum tipo de edificação? Mais específico para os nossos dias, eu quero crer que fica mais a questão de você refletir e ver qual é realmente o significado e o valor que isso pode trazer para a sua vida com Deus. Se evite fazer a tatuagem, então... É isso aí, galera. Para quem tinha dúvida, né? Que deixou bem claro, bem explicado. Segunda pergunta para o nosso apóstolo. Essa pergunta aqui vai... Com certeza foi de um jovem, né? Ele perguntou o seguinte: por que ficar errado? Primeiro porque, no meu entendimento, eu vejo que essa palavra ficar é a vulgarização da palavra namorar. Isso é coisa atual. Na minha época, por exemplo, se namorava, não se ficava. Mas independente de ficar ou namorar, termos usado hoje para ficar está muito voltado para a questão sensual, para a questão sexual. Ou seja, fiquei com a fulana, subentende que houve um namoro bem mais adiantado, bem mais avançado e quem sabe até a questão do relacionamento sexual. Isso vulgariza, isso tira, mexe com, creio eu, na autoestima, principalmente da mulher. Ela hoje fica com um, amanhã fica com outro, depois com outro. Quando vai casar já fica com tanta gente. Na verdade já passou pela mão uma multidão. Quando você diz que eu vou ficar, na verdade você não está falando em compromisso. Eu entendo que a pessoa, quando vai se relacionar com alguém, ela tem que ter um objetivo maior, biblicamente falando, você voltar para o futuro, pensando no casamento. Que bom seria, né, que todos pudessem, muitos que chegam na igreja não têm essa oportunidade, mas que bom seria que os rapazes pudessem, quando casar virgem e casar com uma mulher virgem. Ou seja, usufruir do prazer, da paixão, do ato sexual com a mulher que ele ama. Agora você talvez pergunte: mas pastor, eu vi ali nas pesquisas que eu fiz, mas se eu não ficar, como é que eu vou saber se é a pessoa certa? Nós ensinamos na nossa igreja o princípio de você saber que é o rapaz certo, qual é a moça certa, é você buscar a direção de Deus. Quando você ora, quando você pergunta para Deus, quando você fala com Deus, Deus vai ter prazer em te dar uma resposta positiva. Eu tenho 33 anos de casado, criei meus filhos, hoje 2 casados, vou casar o terceiro, e eu tenho o prazer de dizer que meus filhos foram educados dentro desse princípio. E funciona, dá certo. Você se torna modelo, você se torna referência para aquelas pessoas que desejam sonhar com alguma coisa melhor lá na frente, num casamento abençoado por Deus. Terceira pergunta, pastor: qual foi o momento mais constrangedor na sua caminhada no ministério do pastoreio? Quando eu vi a pergunta do Daniel, eu pensei assim: às vezes as pessoas fazem essa pergunta pensando em qual foi o momento mais difícil, de alguém que lhe traiu, de alguém que lhe machucou, de alguém que feriu, de alguém que você perdeu no ministério, de uma igreja que se dividiu. Tudo isso marca a vida do pastor, é lógico. Mas é muito complicado você dizer que foi o momento que mais lhe constrangeu. Eu prefiro, como pastor, dizer que para mim os momentos mais constrangedores no meu ministério são aqueles momentos onde você ministra a palavra de Deus, onde você leva as pessoas ao conhecimento de Jesus Cristo e as pessoas recusam seguir a esse Deus, recusam seguir a esse Jesus. Porque você, como pastor, sabe muito bem os princípios da palavra. Se a pessoa recusa Jesus, recusa a vida eterna.
E a maior tristeza de um pastor é saber que as pessoas estão vivendo no mundo, tendo prazer nas coisas do mundo e não querem deixar o mundo para pensar em um futuro após a morte, sabendo que a vida eterna é uma promessa real para cada um daqueles que tem Jesus Cristo como Salvador. Então, para mim, esses momentos são muito constrangedores. Essa pergunta, eu acho que foi até um petista que perguntou, mas eu acho que é uma pergunta que todos, vamos dizer, até mesmo os membros da igreja, gostariam de saber do seu pastor. Você é a favor do impeachment? Totalmente. Creio que o impeachment é uma arma dentro do nosso Estatuto Geral, a nível de governo, Brasil, e que dá o direito de tomar decisões sobre aqueles que governam de uma forma irresponsável, de uma forma corrupta, achando que o povo é fácil de enganar, achando que o povo, principalmente o povo brasileiro, que não gosta de muita briga, não gosta de muita, vamos dizer assim, de ir para as ruas no sentido, vou brigar pelo meu direito, mas que está dentro da essência. Então eu sou a favor do impeachment, creio que do jeito que está sendo feito, está seguindo corretamente as leis e, se Deus quiser, eu ainda sonho com isso. Nós vamos poder um dia ver o povo brasileiro sonhando em ter realmente ali uma pessoa digna, honesta, e quem sabe serva de Deus, e podemos dizer, feliz é a nação do Brasil, porque serve ao Senhor, porque tem esse Deus como vivo na memória dos governantes. Por que há tanta fome no mundo se Deus é o ser bom? Gostaria de responder essa pergunta com outras perguntas. Se Deus é bom, por que as guerras? Se Deus é bom, por que o adultério? Se Deus é bom, por que as famílias se destroem? Se Deus é bom, por que tantas coisas ruins acontecem no mundo? Eu costumo dizer que isso aí não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o ser humano, tem a ver com os homens. A palavra de Deus deixa bem claro que Deus, quando criou o homem, deu a ele o direito de escolha. Esse direito de escolha faz com que o homem procure voltar às coisas que vão acontecer para si mesmo. Ou seja, ele não está preocupado com o próximo, ele não está preocupado com Deus, ele está preocupado em se beneficiar, ele está preocupado em ter uma resposta positiva para ele mesmo e para aqueles que estão do lado dele. Então, eu creio que tudo tem a ver com o homem. A palavra de Deus diz lá em Romanos 5,12, por causa do homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado assim também a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Então eu creio que o pecado, o errar o alvo de Deus, levou o homem a viver essas questões. Então, tem fome no mundo? Culpa do homem. O homem gerou essas. Tem guerra no mundo? Não foi Deus quem criou a guerra. O homem criou a guerra porque queria domínio, porque queria poder. Tem adultérios no meio das famílias? Tem. Por quê? Porque o homem é seduzido pelas paixões da carne. E ele não consegue entender os princípios, porque no princípio de Deus, adultério é pecado. Então, se você for olhar à luz da Bíblia, por as obras da carne e tudo isso, você vai perceber que são coisas do homem. Deus, o desejo do homem é que o homem fosse igual a ele. Diz que ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ou seja, você foi criado com as mesmas características que Deus tem. Então, se isso mudou com o tempo, eu quero crer que então o homem é o único culpado disso. Culpado de tantas maldades no mundo, Sim, tantas... sim. Tá muito interessante isso, já tá até eu. Perguntas que não saberia responder, estou sabendo responder. Qual é a idade certa para namorar? A questão de idade é complicada. É a mesma coisa você perguntar, pastor, qual é a idade certa para o batismo? Nós estamos vivendo um tempo hoje onde cada vez mais cedo a gente percebe o menino e a menina se deixando envolver pelas questões do namoro. E isso tem prejudicado muito o futuro delas, porque chega na idade adulta, há uma frustração, há um arrependimento de não poder ter aproveitado bem a infância, a sua adolescência e até mesmo a sua própria juventude, porque começou cedo demais. A situação é tão complicada, é tão difícil, que hoje até os próprios pais estão permitindo isso acontecer mais cedo, dentro de casa, sabendo que está havendo relacionamentos errados nos quartos dos filhos, e a falta de educação dos pais dentro dessa área tem prejudicado bastante. Eu, Luiz Carlos, se eu tivesse que estipular e tivesse esse poder de estipular, eu diria que ninguém deveria começar a namorar antes dos 17 anos. Se fosse mas eu acredito, tem muita, por exemplo, principalmente a menina, tem muita menina que com 15 anos é muito mais madura que um cara de 20. Ela sabe o que quer, ela já tem uma mente aberta. Enquanto o camarada de 20 está doido para pegar as meninas e, desculpa o termo, destruir o caráter dela. Deixa eu dar um conselho aqui, aproveitar, se muitas meninas forem participar e forem ouvir esta resposta, zele pelo seu corpo, cuide de você. O seu corpo não é um objeto, o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Deus separou você para viver uma vida eterna de felicidade com a pessoa que Ele, Deus, separou para você. Então não deixe ninguém ficar tocando o seu corpo é sagrado.
Se você não zelar por ele, não fique esperando que os rapazes zelem não, porque ele está doido para pegar você e depois contar para todos os amigos. Isso aí eu tenho falado bastante com a nossa juventude em nossa igreja. Cuide de você mesmo. A próxima pergunta é um pouco polêmica. Pastor, o que você acha sobre a teoria da prosperidade? Eu acho que ela é bíblica. É mesmo, é? Mas deixa eu ser um pouco mais contundente na resposta. Na verdade, toda essa polêmica, ela só existe porque, infelizmente, muita gente tem pregado uma teologia da prosperidade fora dos padrões dos ensinamentos da palavra de Deus. Há um exagero na questão de se falar em dinheiro. O povo já é voltado, é amante do dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é avareza é idolatria. E a gente percebe como as pessoas amantes do dinheiro desejam ouvir essas coisas. Então tem muita igreja pregando o que o povo quer ouvir. E por isso se expandiu muito a teologia da prosperidade, a ponto de, dos mais tradicionais, daqueles que não pregam esse tipo de teologia, acabam até indo contra a própria palavra de Deus, que diz que prosperidade é bíblica, é demonstrada, é clara. E aí eles acabam colocando que a prosperidade é coisa do diabo. Então o diabo não quer que ninguém prospere. O diabo quer que você e eu vivamos na miséria, quer que eu e você sejamos destruídos dentro dos aspectos financeiros, patrimoniais e coisas saudáveis que podem muito bem usufruir e trazer alegria no nosso coração. Dinheiro é coisa boa. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males. Então a gente tem que cuidar muito com as afirmações. Os pastores têm que cuidar um pouquinho mais quando postar as coisas no Face e ficar tentando destruir algo que está escrito na palavra. E eu queria completar essa palavra, e aí eu peço a paciência, porque eu separei alguns textos que vai nos deixar bem claro aqui. Jeremias 29:11 vai fazer a seguinte afirmação: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Filipenses 4:19 vai dizer: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Deixa eu só fazer um parênteses antes de continuar com os outros textos. Prosperidade não está falando aqui de riqueza, mas de você ter de tudo que você precisa, que necessita, de você ter a abundância do Senhor, que é a promessa para aqueles que são fiéis, para aqueles que são obedientes à palavra. Prosperidade não é você sonhar em ter um mundo nas mãos, mas é não lhe deixar faltar nada. Você precisa viver com a sua família, ter roupas boas, você tem roupas boas, você quer comer bem, você tem como comer bem, você quer viajar com a sua família, tirar suas férias, você tem como fazer, você precisa de um carro, você tem um carro bom, você precisa de uma casa boa. Isso é prosperidade bíblica. Então a gente tem que cuidar bastante. E Deus fala isso, que Ele suprirá todas as nossas necessidades, ou seja, eu e você não teremos falta de nenhuma delas, desde que nós andemos debaixo dos princípios de fidelidade e obediência. 2 Coríntios 9:8, Paulo vai afirmar: e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, assim dessa forma vocês transbordem em toda boa obra. No livro de Josué, capítulo 1:8 diz: não deixe de falar as palavras do livro desta lei e de meditar nela dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. E eu quero fechar com Salmos 35, verso 27, que diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam sempre: glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Então, creio, prosperidade é bíblica, é bíblico, e não devemos estar falando contra, devemos estar ensinando da maneira correta dentro das nossas igrejas para que os nossos discípulos possam aprender. Eu achei que ele ia ler o Salmo 119. Então é isso, galera. Aí tá as perguntas respondidas. Com certeza você deve estar perguntando: mas por que a minha não foi? Quem sabe futuramente, né, pastor, a gente pense não. E aí, pastor, 2, né? Com outros tipos de pergunta bem diferentes dessa. Mas, pastor, brigadaço, tá? Por estar disponibilizando esse tempo aí com a gente. Galera, se você curtiu, deixa o seu like embaixo para dar aquela força no nosso canal. Se você achou alguma pergunta, eu não concordei, deixa aí no seu comentário. Eu concordei também, deixa embaixo no comentário. Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Curta a página no Facebook do Arsenal. E é isso aí, pastor. Quer dar mais uma palavra aí, um minutinho? Quero só agradecer a oportunidade que estou tendo de poder passar um pouco daquilo que Deus tem me dado. Espero que tenha satisfeito, não digo porque acredito que não dá para satisfazer todo mundo, cada um tem sua opinião e seu conhecimento. Mas eu quero crer que pelo menos tenha mexido com você e motivado você a pesquisar mais
A Bíblia fala que acerca de um povo chamado povo de Bereia, que quando ouvia a palavra, não só se satisfazia em ouvir, mas em pesquisar para saber se aquilo que estava sendo falado era correto ou não. Então fica aí uma palavra de motivação, estude mais a Bíblia, busque mais a palavra, cresça mais no conhecimento de Deus. E só a Bíblia pode dar isso para você. Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.